O que é mais importante, o econômico ou o cultural? Então, nós vimos aqui que existem as ideologias econômicas, né? Vou passar rapidinho os slides só para acompanhar essa aula, e as ideologias culturais aqui também que nós vimos. E aí, esse é um debate muito antigo. Você tem dois autores, que são os sociólogos clássicos, o Karl Marx e o Max Weber. Para Marx, o econômico ele é a base, o cultural ele advém do econômico, ou seja, o econômico é mais importante. Karl Marx diz que a sociedade está organizada em duas grandes classes, que são burgueses e proletários, e que são classes estritamente econômicas, relacionadas à questão laboral. E aí, os burgueses, que são os donos do meio de produção, tendem a ficar mais ricos, e aí eles vão dominar a cultura. Eles vão dominar a cultura através dos veículos de comunicação. Eles vão, por exemplo, dominar a mídia e impor ali sua cultura à classe proletária. Né? A cultura, por exemplo, do próprio empreendedorismo. O Karl Marx vai ser contra isso. Nessa ideia do individualismo, do empreendedorismo, vai ser uma que o Karl Marx se chama de ideologia burguesa. E todas as questões culturais vão estar ligadas à questão da burguesia tentar impor sua cultura para a classe proletária para manter ali elas alienadas. Né? Então, você tem a cultura elitista, por exemplo, das obras da música, você tem das obras de arte, do cinema, tudo isso na visão marxista. Tá? Então, o econômico é mais importante que o cultural para Karl Marx. Para Max Weber é diferente, ele vai dizer que o cultural é mais importante que o econômico, então a base é cultural. Ele publica um livro bem interessante ali, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que ele vai dizer que um dos principais fatores para os Estados Unidos ter se desenvolvido economicamente foi a cultura evangélica que se instalou lá. Você tinha uma época que se predominava uma cultura católica em que para você chegar a Deus, que seria a verdade absoluta, você tinha que passar por toda a hierarquia da igreja. E aí o Lutero, entre outros protestantes, mudaram essa ideia de que você não precisava passar por toda essa hierarquia, já que você já tinha inventado a imprensa lá com o Gutenberg, e todo mundo já poderia ler a Bíblia, né? As pessoas que sabiam ler, você não precisaria passar por toda a hierarquia da igreja, bastava você ler ali a Bíblia, que seria a fonte primária da tradição cristã. E aí você criou a cultura evangélica, essa cultura com foco no individualismo. Perceba, no catolicismo você tem que passar por toda a hierarquia. Aqui não, você sozinho pode encontrar Deus. Então, foco no individualismo. O individualismo é uma das bases do empreendedorismo. Isso fez com que se desenvolvesse uma cultura empreendedora lá nos Estados Unidos e os Estados Unidos avançasse economicamente e se desenvolvesse ali o próprio capitalismo naquele país. Então, por isso que é a ética protestante e o espírito do capitalismo. Tá? Quando você traz para o século XX, na segunda metade, particularmente o Max Weber ganha esse embate. Os próprios socialistas hoje invertem essa lógica. Né? A lógica ali da cultura woke é trazer essa ideia de oprimidos e opressores que vem do marxismo para o viés cultural. Então, seriam os oprimidos, o macho adulto branco, heterossexual seria o grande opressor, na verdade, perdão. E os oprimidos seriam as outras classes, no sentido hierárquico, até chegar a mulher negra homossexual. E aí você pode colocar também gorda, porque você tem também essa classe, né, de gordofóbicos. Você pode colocar várias coisas para caracterizar uma pessoa cada vez mais como oprimida. Então, marxistas vão inverter, aliás, socialistas vão inverter esse marxismo. Por exemplo, o Gramsci, que vai dizer que o marxista tem que entrar na guerra cultural, porque é lá que estão as identidades, é lá que as pessoas se importam para primeiro entrar nessa guerra cultural para depois fazer a revolução socialista. Então, de fato, hoje você tem o debate muito mais para o lado cultural do que para o lado econômico. É claro que o debate econômico ainda existe, é importante, mas o debate cultural hoje ele é cada vez mais relevante. Os eleitores, as pessoas que se interessam, se debruçam muito mais por uma questão cultural do que econômica, muitas vezes para definir o candidato. Não quer dizer que as pessoas não levem quanto à economia, mas claro que um país que as pessoas estão pobres ali vão ter problemas para manter ali os políticos, mas as pessoas não levam em conta as ideologias econômicas, melhor dizendo. Tá? As pessoas não têm tanta noção assim do que é o liberalismo, do que é um marxismo, mas as pessoas têm mais noção do que seria os valores católicos, evangélicos, o que são os LGBTs, e por isso que isso acaba impactando muito mais a base da pirâmide aqui, que é a população em geral.